Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Vamos Debater Direito? Este programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. Hoje, na realidade, nós trouxemos um amigo antigo já, não é? Já participou de outros programas nossos. Nós estamos falando do professor Carlos Roberto Claro. Ele tem um currículo bem extenso, mas falando rapidamente um pouco dele. Ele é advogado, militante no direito empresarial e já há algum tempo, eu diria. Ele tem várias pós-graduações, várias especializações, é mestre em direito e é um colaborador nosso. Além de ser autor de várias obras jurídicas, uma delas, inclusive, saiu recentemente, saiu do forno, ó. Está aqui. E ele vai falar também um pouco sobre isso. Mas o tema que nos traz hoje ao nosso debate são as crises, por assim dizer, porque pode passar as empresas. Crise patrimonial, crise financeira, mas também formas de se sair dessa crise, de recuperação, por exemplo. Nós vamos falar de insolvência, nós vamos falar de falência e alguns outros aspectos da Lei 11.101 de 2005. Professor Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Silvano. Obrigado pela gentileza do convite. Obrigado, professora Priscila. Obrigado ao Uninter. É um prazer estar com os senhores novamente aqui para debater sobre um assunto tão importante. Muito bem. E conosco também a professora Priscila Bortolotto Ribeiro, uma das tutoras dos nossos cursos de pós-graduação. Professora Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, professor Silvano, tudo ótimo, na verdade, nessa oportunidade aqui que vocês concedem para mim aprender tanto como autoridade no assunto, como o professor Carlos. Então, agradeço desde já por ter aceito o nosso convite, professor. Assim, como eu mencionei antes nos bastidores, o professor sempre com uma gentileza sem tamanho, trazendo seu conhecimento de uma maneira tão didática, e a oportunidade é aí para quem nos assiste. Obrigado, é uma honra, como eu disse, uma satisfação muito grande aqui, e sempre que precisar estarei a postos. Muito bem. Vejam, o nosso programa ele tem como objetivo exatamente o debate, não é? O debate sobre assuntos jurídicos em tese e que interessem a toda a coletividade. Nós, sempre que podemos, nós trazemos aqui convidados para que nos ajudem a entender um pouco mais daquele determinado tema. Para que nós possamos entender também, mas para que você, não é? Você da sociedade, você empregado, a depender do tema, você empresário, a depender do tema, enfim, todas as situações possíveis, como é a de hoje. Talvez você seja empresário, talvez você esteja passando por alguma crise, não sei, não é? Ou talvez você queira embrenhar nesse mundo do empresariado, mas tem algum receio. Mas será que só tem coisa boa? Ou será, ao contrário, que só tem coisa ruim? Se eu estiver numa determinada crise, o que eu vou fazer? Eu vou fechar? Eu já estarei falido? Como que funciona isso? Alguns desses aspectos nós vamos tratar hoje. Tá bem? Por isso que eu já passo a palavra, professor, a você, para que comece a nos dizer alguma coisa. Obrigado, professor. A gente sempre fala assim que a crise de uma empresa, ela não nasce do nada, né? O professor Luiz Inácio Vigil Neto, que é um procurador de justiça lá do Rio Grande do Sul, na obra dele, ele faz um comparativo entre o ser humano e a pessoa jurídica. Então ele estabelece duas colunas. O ser humano nasce, tem cédula de identidade, tem RG, tem CPF, faz contratos e pode ficar doente. Uma pessoa jurídica, da mesma forma, ela será constituída regularmente na junta comercial ou no cartório de registro de títulos de pessoas jurídicas, ela vai assinar contratos, ela vai ter uma existência própria diferente da dos seus sócios. Ela pode ficar doente também. Assim como nós seres humanos... Pode morrer como uma pessoa física. Exatamente. Assim como nós seres humanos, professora Priscila, professor Silvano, ela pode ir para um hospital, ela pode ir para uma UTI e ela pode vir a morrer. Nós também, nós podemos ter uma doença que possa ter tratamento ou não, dependendo muito da doença, uma intervenção cirúrgica, e nós podemos voltar
a ter vida normal. Quando a pessoa jurídica está em crise, em sinal de alerta, digamos assim, que ela vai para o hospital, entre aspas, ela pode ter alguns remédios que estão previstos na Lei 11.101, ou em outras situações que não necessariamente estão na lei. Ela pode fazer, por exemplo, negociações diretas com seus credores e resolver a sua situação. O que era impedido pelo Decreto-Lei 7661, quando o devedor procurava um credor para procurar acertar a sua dívida, isso era considerado um ato de falência. Hoje não. A lei hoje mudou por causa do quê? Por causa do próprio mercado. Nós podemos falar um pouquinho sobre ele também. Então, hoje, existindo um sinal de alerta dos titulares da pessoa jurídica, alguma coisa precisa ser feita, porque às vezes não há tempo de acudir essa pessoa jurídica. Ela pode ter protestos, ela pode ter pedido de falência em face dela e ela não tenha mais condições de tentar o seu erguimento, né? Então, a Lei 11.101, ela veio justamente para que se afaste a falência e se tente recuperação da pessoa jurídica em crise, né? A gente pode estabelecer algumas situações. Então, essa questão, eu acho interessante o que o professor Vigil escreveu no livro dele, esse comparativo, né, para a gente poder entender. É uma situação muito paralela ao ser humano, eu achei muito bacana e eu sempre uso isso nos textos que eu escrevo, né? Dependendo da situação, ela pode se recuperar. Se ela não se recuperar, ela sairá do mercado. O mercado, ele é uma instituição jurídica criada pela sociedade e ele tem as suas regras próprias. Em última instância, se o mercado não quiser que uma pessoa jurídica continue atuando, essa pessoa jurídica não vai atuar. Sim. Não há processo que faça com que essa pessoa jurídica se mantenha no mercado. Por quê? Como diz o professor Eros Grau, o mercado, e ele vai na linha do Max Weber, o mercado tem previsibilidade, calculabilidade, confiança, segurança, cálculo econômico. Não? O mercado ele não pode ter um agente que simplesmente entre em crise e afete as outras entidades que estão no mercado. Então, para não existir um efeito multiplicador, que às vezes é importante que essa pessoa jurídica seja retirada do mercado. O próprio professor Fábio Lhó Coelho, ele fala que a falência nem sempre é um mau negócio. Então, vai depender da situação que essa pessoa jurídica estiver, para que se tente algum remédio que esteja previsto na lei ou que ela seja retirada do mercado. Então, nós não estamos mais na época de Roma, que o falido ele era considerado um pária da sociedade, né? Nós temos que entender que hoje a falência ela pode decorrer de motivos externos à pessoa jurídica, uma pandemia, uma crise econômica, a crise do dólar, né, que já chegou a R$5 aqui no Brasil. E essas entidades, por exemplo, que fazem importação em dólar, que já aconteceu isso, de serem surpreendida com a alteração do valor da moeda. Então, nem sempre a falência ela é decorrente da má gestão. De má gestão. Né? Eu, como advogado e como professor, como alguém que escreve sobre a matéria, eu sempre tenho muitas reservas em dizer assim, não, tem que ter a desconsideração da personalidade jurídica porque cometeram atos fraudulentos. Não, vamos ver o que aconteceu. Eu acho que a prudência, o equilíbrio, o bom senso, como diz Aristóteles, sempre o meio termo, não as extremidades. Né? Enquanto a questão do alerta, professora Priscila e professor Silvano, o Etienne Laboétie, que era o melhor amigo do Michel de Montaigne, ele falava que o Ulisses, onde quer que ele estivesse, ele via o sinal da fumaça da casa dele. O sentido seguinte, que nós temos uma empresa, nós não podemos abandonar essa empresa. Nós, como titulares de uma pessoa jurídica, nós temos que ficar de olho na pessoa jurídica. Então, essa má gestão, às vezes, acontece porque os titulares estão ausentes. Volte e meia isso acontece. Ou o próprio administrador, né, professor? A lei das SA, quando ela conceitua o administrador, fala em outras palavras dessa maneira, né? O administrador tem que tratar a empresa como se fosse dele, não é verdade? Então, os titulares apostam todas as fichas no seu administrador, que às vezes não são os mesmos, não é? Mas o administrador ele tem que fazer isso, tratar a empresa como se fosse dele. E às vezes, não fazendo dessa maneira, pode adoecer, pode vir até ao óbito também, não é verdade? Muito bem. A questão da Lei 6.404, a questão da transparência e da gestão, né, da boa-fé objetiva que os gestores precisam ter.
Hoje a empresa não é mais algo dos sócios, dos acionistas, ela pertence a uma coletividade em última análise, né, professora? A empresa é deles, sim, mas nós temos funcionários, nós temos consumidores, nós temos clientes, colaboradores, né, fornecedores, nós temos que ver o conjunto. A dita função social, função social da empresa, né? E eu, ainda só pegando esse gancho, professor, eu sou favorável ao que o professor Jair Gevaert fala da função social da empresa capitalista. Se a empresa estiver sustentável, que ela consiga retribuir isso para a sociedade de alguma forma, ela vai poder ajudar. Agora, se a empresa estiver em crise, como é que ela vai cumprir uma função social, né? Mas talvez até nesse sentido, professor, já desviando um pouquinho, nós já retomamos a sua fala, mas numa análise, né, vamos chamar assim, do pedido de recuperação, né, talvez até do pedido de falência por um dos credores, uma análise nesse sentido, né? Não penso que seja subjetiva, não, mas vamos ver se essa empresa cumpria o seu papel social, a sua função social. Não seria um primeiro passo a ser tomado, não é verdade? Porque vamos pensar, não, só pensava nos lucros dos empresários, na distribuição dos lucros, etc. Nunca pensou em colaborador, não patrocinava cursos de capacitação para que ele pudesse ter uma produtividade. Não seria um primeiro pensamento? Não, poxa vida, ela fez tudo direitinho, como manda a cartilha, está lá na Constituição Federal, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que dar aqui, sim, uma margem, um pouco de ar novo para que ele possa respirar e continuar no mercado. A separação da pessoa jurídica dos seus sócios hoje está no Código Civil, isso sempre existiu, né? Mas, assim, o primeiro jurista brasileiro que escreveu sobre essa questão de verificar o que, de fato, a empresa fez no seu passado foi o jurista Nelson Abrão. E ele pegou essa tese do direito francês. E eu, na minha dissertação de mestrado, em 2006, eu escrevi justamente sobre isso, professora. Basta o juiz analisar se os requisitos da lei estão presentes? Será que não é o caso de verificar como é que está realmente a situação da empresa? E isso acabou entrando na lei, na revisão da lei 2020, e hoje nós temos a perícia prévia. Como é que as condições de funcionamento da empresa? Então eu fico feliz porque alguma coisa que nós escrevemos lá atrás, hoje está na lei. De uma forma ou de outra, ela foi absorvida pela lei. A perícia prévia já existe em outros países, né? Vamos verificar realmente como é que está a pessoa jurídica e separá-la dos seus titulares. Isso é importante. Porque às vezes se determina o processamento de uma recuperação judicial, 6 meses depois vê que a empresa não tem condições. Quer dizer, ela movimentou o judiciário de uma forma que não era o caso. Né? Então, o magistrado ele tem que estar com assessores que realmente trabalhem e verifiquem as reais condições da empresa. Professor, Priscila, daqui a pouco você fala. Fiquem à vontade. Aqui é tão gostoso, aqui é um bate-papo, professor, né? E aí você falando nos abre outras perguntas. Nesse caso, né, do próprio empresário, no pedido de recuperação, por exemplo, aí você fala assim, não, daí ele vai utilizar o judiciário, etc., e às vezes não é daquele jeito. Vamos tratar assim, empresas, e nós temos que ter isso na nossa cabeça, que todo e qualquer empresário tem que trabalhar com boa fé, não é? Isso é imanente ao ser humano, penso eu. Aquele que não tem boa fé é exceção. Eu ainda sou obrigado a pensar dessa maneira. Mas vamos pensar assim, independente do motivo. O empresário viu que a coisa não está boa e etc., malandramente ele requer um pedido lá de recuperação judicial. Para talvez ganhar tempo, para redução de juros, etc., não tem noção do resultado, é claro. Isso acontece, ou isso acontece às vezes, ou isso acontece na maior parte das vezes, professor? A lei brasileira de 2005, que entrou em vigor em junho de 2005, ela é uma coxa de retalhos inicialmente. Ela tem um pouco da lei francesa e um pouco da lei americana, de 1978. E lá nos Estados Unidos existe a questão do automatic stay, que é a suspensão automática das ações que são ajuizadas em face do devedor.
Então ele tem um fôlego ali para que não se retirem bens, não se faça penhora de ativos, para ele poder apresentar o plano de recuperação, que nos Estados Unidos o prazo para apresentação é maior, e ele apresentar o plano e poder negociar com seus credores. Eu não consigo assim afirmar ou dizer pelo sim ou pelo não que pode. Pode, em tese pode, se requerer uma recuperação judicial visando retardamento do cumprimento de obrigações, né? É muito diferente aqui, professora Priscila, e aí que eu acho que nós estamos muito ainda engatinhando em relação à legislação brasileira, porque na França existem outros sistemas de prevenção da crise que nós não temos no Brasil. A recuperação judicial lá na França é um dos procedimentos que podem ser adotados. O tribunal lá da França, se ele verificar que a empresa está começando a ficar capenga, ele já chama para negociação, ela pode pedir a salvaguarda. Então existem vários remédios jurídicos e econômicos que nós não temos no Brasil. Agora mesmo nós temos aqui um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo Federal para que se altere a lei novamente e tenha a possibilidade de haver um gestor fiduciário na recuperação judicial. Eu já escrevi até um artigo sobre isso. Quer dizer, o legislador ele se preocupa com coisas que talvez não sejam tão importantes hoje, né? O que é importante dizer é que nós temos muitas empresas que não estão conseguindo recuperar, que estão falindo. E eu acho uma judiação isso, e a palavra exata é essa, é uma judiação porque nós estamos perdendo agentes econômicos e pessoas estão perdendo emprego. Mas, nesse ponto, professor, eu sempre penso assim, o legislativo representa o povo. Mas quando você não tem uma cultura da população que tem visão... Eu vou fazer um paralelo aqui. O ano passado a gente teve aí uma grande empresa, que eu não vou citar nome, mas uma empresa de varejo que passou por uma crise e não conseguiu continuar no mercado, né? Eu vi os comentários nas redes sociais das pessoas assim... É claro, uma minoria, prefiro acreditar... mas da população no geral, tirando sarro, fazendo meme. E eu falei que triste isso, é muito triste, porque as pessoas não têm noção, porque as pessoas se veem distante, elas não veem que aquela empresa gera fonte de renda, não só para os sócios, né, para quem é dono, mas sim para toda uma população, para toda uma sociedade, né, para os empregados que dependem, para a família dos empregados que dependem diretamente, ou para o comércio que movimenta toda uma estrutura social, né, econômica. Então, eu posso estar errada, mas eu acredito que falta o conhecimento da população se inteirar e tomar para si. Não, a recuperação de uma empresa é interesse nosso, né? E quando a população tiver essa consciência, o legislativo vai ter que se movimentar, imagino eu. O professor concorda que a população às vezes se vê distante? Quando a empresa está numa crise econômica financeira, dependendo da situação dela, se ela está bem, está com uma gripe, ou ela vai para o hospital, ou ela vai para uma UTI, há a possibilidade de se recuperar usando os mecanismos da Lei 1101. O problema é que, em última análise, professora e professor, os funcionários ficam sem saber o que muitas vezes vai acontecer com a pessoa jurídica. Insegurança total. Insegurança total. Não sabe se vai poder levar o feijão dele para casa. Né? Falando português bem claro. Então, a nossa cultura, a cultura do brasileiro, ainda não é essa cultura voltada a essas questões empresariais. Hoje, se nós perguntarmos o nome de ministro, muitas pessoas conhecem. Então, houve um avanço. Né? Nós estamos com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação importantíssima. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos evoluindo, mas o direito em si, como um instituto lá em cima, ele vai muitas vezes acompanhando o desenvolvimento da sociedade. As leis vão sendo alteradas conforme as coisas acontecem na sociedade, as leis penais, né, os crimes hediondos que... Mesmo que com uma certa morosidade, mas vem. Né? O que precisa... A sociedade é muito dinâmica e a alteração legislativa é muito lenta. Até chegar naquilo que a sociedade já estava prisando há muito tempo... O próprio Código Civil já está desfasado, já foi criado o direito desfasado. De empresa, né? Direito de empresa, exatamente. Então, hoje nós não temos hoje uma pessoa que... Se nós três formos abrir uma pessoa jurídica...
nós vamos tomar iniciativa privada, o que nós queremos? O lucro. Isso faz parte de qualquer pessoa que entre na atividade econômica privada. Ela vai querer o lucro, mas ela tem que pensar no todo, em quem está com ela, nas pessoas que trabalham com ela, o que ela vai poder produzir para o mercado. E o mercado que é justamente isso, ele faz uma seleção natural das pessoas jurídicas. Eu gosto muito de CD. Hoje eu não encontro mais CD em lugar nenhum, só em lojas que vendem CD usado. E eu sou um saudosista, mas não tem mais CD para vender. Vamos ter que dar um jeito de resolver essas questões. Assim como outra, a própria Kodak, né? A Kodak foi uma empresa mundial, IBM, eu posso citar esses nomes, que são nomes públicos, não há problema nenhum. Mas nós temos companhias aéreas internacionais que faliram. E aí? Pois é, mas nesse particular que a Priscila comentou, o que me parece, e falando da população em geral, é que quando acontece isso, de uma empresa grande vir a óbito, vamos chamar assim, a população aplaude. Sim. Essa o impressão contrário, que eu tenho, que as pessoas não têm consciência do que... O professor Alfredo Rocco, o italiano, ele fala que na questão econômica a falência é um fator patológico, né? A falência realmente é um desvirtuamento da atividade econômica. E é de se lamentar quando uma pessoa jurídica vai à falência. Hoje nós temos que entender o seguinte, que nós temos grandes corporações do Brasil, mas todas elas, via de regra, dependem dos pequenos, micro e pequenos empresários. Claro. É esse que nós temos que fortalecer. Se nós formos agora no RA15, aqui de novembro em Curitiba, nós vamos ver quantas portas estão fechadas ali. Barbaridade, isso professor. Dá dó. Nós caminhamos todos os dias na Rua 15 e fazemos esse comentário praticamente todos os dias. Grandes empresas fecharam, grandes lojas fecharam, essa migração para shopping, né? Eu não sou contra, a favor. Eu estou falando, debatendo aqui academicamente, né? Mas nós temos que tentar salvar os pequenos e médios incorporadores. Porque se eles forem à falência, as pessoas vão sofrer. Eu tive a oportunidade de trabalhar em casos que as empresas deixaram funcionários à deriva. E aí é complicado, né? Tem a questão da dignidade da pessoa humana, né? Eu vejo muito esse lado social, assim, me entristece, né? Voltando à questão que a professora comentou, eu sempre vejo assim, vamos fazer um debate sobre o caso X que acabou de acontecer. Eu não participo, porque eu não conheço o processo. Eu fico com os dois pés atrás quando alguém vai debater um assunto que é... Porque nós vivemos nem muito... o processo e nem a vida pregressa da empresa, né, professor? Nós vivemos muito de momento, né, professores? Nós temos muito momento nessa... Essa pós-modernidade, essa coisa líquida, que nem fala o professor Bauman. Hoje é uma notícia, amanhã ela é esquecida, nós temos uma outra, hoje nós temos uma falência grande, amanhã nós temos outra, as recuperações e assim por diante. Então eu gosto de ser cético no sentido filosófico. Deixa eu ficar com o meu juízo aberto para ver outras possibilidades, depois tentar chegar a uma conclusão. Conclusão nós não vamos chegar nunca. Né? Nós nunca vamos ter uma conclusão sobre as coisas. Mas nós precisamos não fazer juízos, pré-juízos. Quando eu estava em sala de aula, eu dizia assim, o cartão de visita de uma pessoa, de um advogado, de um jurista, é o seu nome. Se ele for para a vitrine, dificilmente recupera. Então, e essa ponderação que nós temos que ter em relação à própria empresa que está em crise, né? Às vezes a empresa, como uma instituição, ela não tem culpa do que foi feito dela, porque é uma coisa abstrata. A empresa é uma coisa abstrata, né? A atividade econômica é uma coisa abstrata, né? O que é uma empresa? A gente não pega na empresa. Não é palpável. Não é, professor? A gente não pega na empresa. Nós temos uma questão abstrata, é uma pessoa jurídica que é exercida por pessoas físicas e outras pessoas jurídicas. Tá certo, professor. Falando conceitualmente no que a Lei 11.101 fala, e provavelmente nesse teu livro aqui, vou mostrar novamente, você comenta alguma coisa. Por quê? Nós estamos, claro, num debate, mas lá na televisão estão nos assistindo os leigos também, né? Em rápidas palavras, assim. Pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física fale ou só a pessoa jurídica? E também gostaria que você traçasse paralelos entre insolvência e falência.
Pode ser? Pode. Esse livro aqui que nós estamos apresentando, ele é fruto lá da Comissão de Recuperação e Falência da OAB, né, da qual eu fiz parte, honrosamente. Nós temos 3 coordenadores, nosso presidente, o Dr. Carlos Domingos, o Dr. Luiz Vaxão, que é o vice, e eu, que estava na comissão na época, hoje eu não estou mais. Então ela tem vários artigos de juristas conceituados aqui no Brasil, até juristas de fora, mas nós podemos afirmar o seguinte: hoje, quando foi feito o Código de Processo Civil 2015, ele manteve a legislação anterior de 73, do Código de Processo Civil de 73, sobre a questão da pessoa física. Então hoje nós temos, entre aspas, a falência da pessoa física, que ela está regida lá pelo Código de Processo Civil de 73. Então a pessoa física pode, entre aspas, falir? Pode. Ela é similar ao procedimento que existia na lei de 45, é similar. Mas o Código de Defesa do Consumidor andou alterando algumas coisas, onde é possível as pessoas renegociarem suas dívidas. Então houve um avanço. A falência da pessoa física é a insolvência civil. Raramente acontece no Brasil, mas lá fora nós temos artistas renomados que entraram em falência. Nos Estados Unidos, principalmente, lá existe a falência da pessoa física, lá existe a recuperação de municípios, de estrada de ferro. Eu sou, por exemplo, eu sempre entendi que uma sociedade de economia mista no Brasil, por que ela não pode pedir recuperação? No Brasil ela não pode, nem empresa pública. Algumas outras entidades elas não se submetem efetivamente à Lei 1101, como instituições financeiras, mas elas vão passar por outra lei e, dependendo da situação, aí sim elas vão à falência, num segundo estágio. A falência, no sentido econômico, como eu falei para os senhores, o Alfredo Rocco fala que é um fator patológico. É um desvirtuamento que existe, alguma crise que desencadeou aquela situação, né? Eu posso ter uma insolvência de uma pessoa, eu sempre falava o seguinte: eu posso ser insolvente e bom pagador? Posso. O senhor pode me emprestar dinheiro e pagar a dívida, mas eu estou insolvente. Claro. O que é insolvência? A crise patrimonial, onde a pessoa tem mais dívidas do que bens. Isso é para a pessoa leiga entender. Eu tenho mais dívidas do que ativos. Né? Bens que eu possa vender para pagar minhas dívidas, professora. Mas eu posso ser uma pessoa solvente e mal pagador? É o que mais existe. Né? A pessoa pode estar com um carro chique e estar devendo alienação fiduciária, por exemplo, mas ela está com o carrão. Né? Então a pessoa pode ser insolvente ou não. Quando, pela Lei 1101, existem alguns critérios que podem decretar a falência. Por exemplo, se a pessoa não paga uma dívida de mais de 40 salários mínimos, que esteja protestado, o credor pode chegar lá e pedir a falência dela. Ou ela mesmo, e não é nenhum demérito, pedir a sua própria falência, uma pessoa jurídica. Eu posso confessar minha falência. Olha, não posso ficar mais no mercado, eu preciso retirar do mercado para não contaminar os outros agentes que estão no mercado. Essa que é a ideia do legislador hoje, que saia do mercado quem precisa sair e que fique no mercado, conforme o artigo 47, aqueles que têm condições, viabilidade de continuar operando. Perfeito. Porque o mercado ele é cruel. Né? Eu diria assim que ou a pessoa tem condições de ficar nele ou ela sai. Vai ter que de alguma forma resolver. E aí existem outros critérios. Não sei se está chegando a hora. Existem outras situações também, que eu sou executado e não pago a dívida. O credor chega lá e pega a cópia do processo e pede a falência da pessoa jurídica. Então existem alguns critérios. Na lei de 45, eu poderia estar devendo R$1.000 e o sujeito pedia a minha falência. Não tinha valor mínimo para se pedir a falência. Por isso que se tornou a indústria da falência da concordata. Porque o sujeito chegava lá e pedia falência, ele era obrigado a pagar em 24 horas ou contestar. Basicamente seria isso. Professor, o papo está bom, mas o nosso tempo é muito curto. Infelizmente, estamos chegando no final. Gostaria de passar a palavra para suas considerações finais. Agradeço muito o convite mais uma vez. A gente acaba se empolgando com a matéria. E que bom! É uma matéria muito interessante, né? E eu sempre estou às ordens aqui para debater, para trocar ideias sobre a crise empresarial, né? Não houve tempo de falar sobre mais outros assuntos que também eu achava importante, mas eu estou às ordens para um próximo evento. Obrigado, professora Priscila, mais uma vez, pela generosidade de lembrar do meu nome. Professor Silvano também, muito obrigado e um grande abraço a todos.
da Uninter, a professora Jennifer, que também gentilmente sempre me acolhe. Ok. Priscila? Professor, é sempre um prazer gigantesco ouvi-lo e aprender com o professor. Aprender no sentido não só, não seria a palavra certa, mas não só o conhecimento que o professor traz, mas toda a sabedoria que envolve, que o professor transmite. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Professor Silvano, é sempre um prazer incrível estar aqui com você. Eu digo, eu aprendo sempre, então, obrigada por essa oportunidade. É certo, veja, o prazer é sempre nosso, professor. E você já é da casa. Obrigado. Não é verdade? Obrigado. Aquele convite que eu te fiz lá na rádio, para a hora que der certo você gravar uma das nossas disciplinas, não é? Continua válido. Quando você tiver, né, vontade, eu gostaria de fazer um programa aqui, um programa lá, não precisa nem a gente te chamar, professor, né? As portas estão abertas, né? Você será sempre bem-vindo. Agradeço a você que mais uma vez dispôs do seu precioso tempo, e a gente sabe que é precioso realmente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? E a vocês, um forte abraço, agradeço a atenção de todos até esse momento e até um novo programa.